E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Galera, hoje estamos aqui com esse teclado sensacional, rapaziada. Sensacional, Aula F87, modelo TKL, com essa construção translúcida. Vocês podem ver aí que a luz passa sobre ele. Teclado maravilhoso para usar à noite, muito bonito mesmo. E hoje vamos fazer o review dessa belezura. Vou falar tudo para vocês, todos os pontos. Desmontei o teclado, abri ele, mostrei tudo que tem por dentro. Então, sem enrolação, bora pro review. Primeiro de tudo, pessoal, construção, cara, teclado fantástico, tá? Segue o mesmo padrão do Aula F75, que é o meu teclado principal hoje, né? O Aula F75 é um teclado particular meu, tá? É o único modelo que eu comprei e não vendi. Todos os outros teclados que já passaram pelo canal eu vendo, né? Acabo vendendo. Inclusive, se você quiser ver os anúncios que eu tenho aqui no canal, vou deixar o link da lojinha aqui embaixo na descrição, tá? Minha lojinha do LX, meu perfil do LX. Você pode comprar todos os teclados, mousepads, mouses, todos os mouses aqui eu vou pôr para vender, com exceção desses três aqui, né? Mas enfim, isso é outro assunto. E a construção dele, pessoal, passa as mesmas características do Aula F75, tá? Um peso parecido, plástico parecido também, de ótima qualidade. É um teclado que não tem parafusos, nenhum dos dois, nem o F75, nem o F87. É um teclado completamente montado em encaixes. Isso é um ponto que, para quem é mais entusiasta como eu, é meio chatinho, né? Porque você sempre corre o risco de acabar abrindo aí e danificando alguma travinha, alguma coisa do tipo. Com parafuso é bem mais fácil, mas ele tem plásticos de ótima qualidade, tem essa iluminação aqui lateral muito bonita também. Se você for desmontar o teclado, cuidado aqui com essa iluminação, tá? Aqui na parte de baixo nós temos essas borrachas aqui para caso você não queira usar os pezinhos esses que são em 2 níveis e de ótima qualidade também, tá? Não é aquele pezinho molenga, ele fica bem firme aqui. Mas eu particularmente não senti a necessidade de usar o pezinho, porque ele tem esse ângulo aqui de inclinação que eu particularmente achei assim muito bom, tá? Um teclado bem voltado pro usuário mesmo, tá? Essa parte translúcida aqui, pessoal, é só na parte superior. Ele não é translúcido aqui na parte de baixo. A parte de baixo é opaco mesmo, tá? Um plástico opaco, ele não tem iluminação na parte de baixo. Aqui na parte traseira, assim como no Aula F75, nós temos aqui a entrada para o receptor, que está ali no meu computador, a conexão USB do tipo C e aqui a chavinha de Bluetooth ou 2.4 GHz. Então você pode utilizar ele aí no celular por Bluetooth ou num MacBook, num notebook por Bluetooth também, se você quiser, ou pelo cabo, pelo receptor USB, tá? Que é no caso que eu estou usando aqui neste exato momento. Essa versão aqui que eu peguei, pessoal, é a versão Pro, tá? Aula F87 Pro, que é a versão sem fio. Mas ele tem também disponível essa versão aqui Wired, tá? Que é a versão com fio e com a luz azul de iluminação, né? Não é RGB. Tem também essa outra opção com fio, só que nesse caso aqui ele já é RGB. E tem mais essas duas cores aqui na opção sem fio, tá? E vai alterar também os switches, tá, pessoal? Tem o Greywood V3, tem o Blue Switch, tem o Greywood V4 e o Space Golden, que foi o switch que eu peguei. Ele tem 3 versões sem fio e 2 versões com fio aqui, sendo uma com iluminação azul e outra com RGB. Essa versão aqui que eu peguei, pessoal, é uma versão que tem as keycaps com os caracteres para o sul, tá? Não tem os caracteres aqui na parte de cima, que particularmente eu acho bem bonito, deixa um teclado com layout muito clean. Para quem quer montar um setup full black, né, todo preto, cara, esse teclado aqui fica sensacional em cima da mesa, cara. Ele realmente, assim, dá um design bem bonito. Tem quem não goste e eu entendo completamente, entendo perfeitamente. Eu também gosto dos caracteres na parte de cima, tá? Eu gosto de vários tipos de teclado e de keycaps, mas essas daqui particularmente eu acho bastante bonita. Elas são em degradê, então elas começam num cinza um pouco mais claro e vão descendo até um cinza bem escuro. Não chega a ser preto, tá? Acho que no vídeo aí dá pra ver, tá numa tonalidade bem parecida à do vídeo. Então não chega a ser preto, mas tem os caracteres aqui voltados para o sul. Já em relação às keycaps, pessoal, temos keycaps de excelente qualidade, tá? São em PBT, um tipo de plástico, né? De PBT, que é uma ótima qualidade, ele não vai ficar com aquele aspecto gorduroso como no caso do ABS, e também são double shot, tá? Elas têm dupla camada de plástico, vocês podem ver aqui que tem essa primeira camada cinza, que é a camada superior da tecla, e essa camada aqui transparente embaixo, então tem dupla camada de plástico, ou seja, o caractere aqui vai durar para sempre, porque ele não é por impressão, né? Mas como no caso aqui é virado para o sul, isso não faz muita diferença. A questão aqui, pessoal, é que o teclado tem um RGB muito bom, um RGB muito forte,
forte, porém a camada de double shot aqui, ela é, apesar de parecer bem fininha, ela não é tão transparente quanto eu gostaria que fosse, né? Por ser um plástico de muito boa qualidade, tem uma espessura muito boa, ela não é tão transparente. Então, durante o dia, por exemplo, você praticamente não vê os caracteres, assim. Dá pra ver, apesar do RGB estar no máximo aqui, né? Se apertar a função e para cima aqui é a intensidade de iluminação e ele tá no máximo, porém ele não... Vou até colocar uma cor fixa aqui, ó, coloquei um azul ciano, ele não ilumina tão bem assim quanto eu gostaria isso durante o dia. À noite, isso é um espetáculo, tá? À noite esse teclado realmente é um espetáculo. E Caps passa uma iluminação assim realmente muito boa durante a noite. Durante o dia, eu acredito que a parte do double shot ali, a parte de plástico embaixo, poderia ser um pouquinho mais fina, pelo menos na parte da frente, né? Para deixar a iluminação vazar um pouco mais. Falando do RGB então, pessoal, ele tem diversos modos aqui. Para você alterar as funções aqui do RGB, você simplesmente pode apertar a função Insert, a tecla Insert aqui, e ele vai mudando os modos. E para você alterar as cores é função Delete, a tecla de baixo, você altera as cores da iluminação. Ele tem também essa barra de iluminação aqui que pode ser usada como barra de bateria, e para você mudar ela é função e o Shift esquerdo, esse Shift aqui esquerdo. Você aperta a função e o Shift, você vai mudando as funções aqui da iluminação. Tem essa função RGB, que vai combinar com a iluminação do teclado. Tem essa função aqui também RGB, mas que vai mudando de cor em cor, ela não vai passando, né, da esquerda para a direita. Tem essa iluminação toda branca e tem essa iluminação aqui branca que fica pulsando também, tá? E aí você pode deixar também apagada. Já aqui no função e Shift da direita, você muda a iluminação aqui dessa barra lateral. Ele tem também esse LED aqui na barra lateral. Então, função Shift direita, você vai mudando essa iluminação aqui, ó. Funciona também como a barra. Você pode apagar ou deixar no RGB passando, ou várias cores também, tá? E as cores você altera aqui no função Alt, e a velocidade aqui você altera no função Ctrl. Já em relação ao switch aqui, pessoal, nós temos switches excelentes da Leobog, tá? A Aula costuma, né, fornecer os teclados dela com excelentes switches da Leobog, assim como no F75 que vem com o Reaper. Aqui nós temos os switches Golden, da Space Golden da Leobog. Eu não sei por que tem esse nome, Space Golden, porque o stem é preto, a parte de cima aqui é branca e a parte de baixo é laranja. Não sei por que tem esse nome não, mas são excelentes switches, cara, uma tatilidade muito boa. Eu mostrei para vocês aí no unboxing, né, o clique dele, e ele vem com um lube assim muito bom também. Eu vou mostrar para vocês depois até a PCB que ficou um pouco melecada de lube do switch, não era do estabilizador, era do switch, então o switch realmente com a lubrificação muito boa. Ó, aqui vocês podem ver que não é aquele lube, não é o GPL 105, né, que o switch usa. Aqui a Leobog utilizou o GPL 205, então é um switch um pouco mais denso. Você pode ver que o stem aqui, ó, tá muito bem lubrificado, ó, nas perninhas aqui, tá vendo? O lube. Então um switch muito bom mesmo, com a tatilidade muito boa e muito bem lubrificado, pessoal. De fábrica, assim, ele e o MMD Prince foram switches que eu vi melhores lubrificados, assim, de longe, sabe? Nas características do switch aqui nós temos um switch mecânico, né? Obviamente o teclado não é magnético, é mecânico, com curso total de 3.7 milímetros e a ativação dele é em 1.7 milímetros, sendo que é necessário 37 G de força para a gente fazer essa pressão aqui dele para baixo para ele ativar. Bom, pessoal, em relação aos modos de fábrica, tá? O teclado é bastante completo. Ele, para abrir o teclado, eu tive um pouquinho de dificuldade ali só em relação a desencaixar a carcaça, porque ele, como eu falei para vocês, ele não tem parafuso, mas não tive problema nenhum em relação a desmontar ele, tá super tranquilo. O único porém aqui que eu achei que foi um pouquinho incômodo é que o fiozinho da PCB ele pro LED lateral, ele tem um fiozinho ali do LED lateral que é conectado na lateral da PCB. Esse encaixe, a Aula colocou ele bem atrás de uma solda de um switch, então foi bem chatinho de remover. Eu tive que tirar com bastante cuidado ali para não estragar nem a solda do switch e nem o conector do fio, do cabo, né? Mas tirando isso foi bem tranquilo, tá? E tirei a top cover aí, né, que é a peça, aquela peça translúcida, né, com aquele preto translúcido, bastante bonito, onde passa toda a iluminação, todo o RGB e tudo mais. E agora falando dos mods, nós temos aqui na parte de baixo essa camada de espuma, né, uma camada ali para abafar o som de uma forma melhor. E isso é bastante interessante, pessoal, porque eu nunca vi um teclado que tem
uma dupla camada de foam embaixo, né? Normalmente ou ele traz essa espuma ou ele traz a camada de silicone, né? Como acho que no Aula F75, se eu não me engano, é só a camada de silicone. E aqui nesse teclado não, nós temos essa dupla camada de foam embaixo, onde ele tem esse silicone bastante espesso, né? Na parte inferior ali, onde fica em contato com a carcaça debaixo do teclado, e em cima tem essa camada de espuma. Esse silicone, pessoal, ele é muito grosso na parte de cima, né? Como o teclado tem mais espaço na parte de cima, e já na parte de baixo ele vai ficando um pouquinho mais fininho. Vocês podem ver aí que ele já está bastante fininho na parte inferior. Mas essa combinação de foam mold, né, de tanto a espuma quanto a parte de silicone, cara, dá um som de digitação, uma qualidade, um amortecimento. O teclado realmente, assim, tem muitos mods de excelente qualidade, cara. Teclado muito bem montado, muito bem construído. E isso garante, assim, uma qualidade excepcional pelo preço que o teclado custa, cara. É realmente impressionante. Bom, já aqui na PCB, pessoal, novamente não temos parafuso nenhum, tá? Para prender a PCB na plate, nem nos switches, nem nada do tipo. É realmente assim, tudo no teclado é encaixado. Tudo é encaixado, tudo é de plástico. Não tem nada de metal e não tem nenhum tipo de parafuso sustentando nada. Então, para desmontar o teclado, você não vai precisar de chave nenhuma, tá? É só encaixe e desencaixe. Aí removi todas as keycaps para poder soltar ali e remover todos os switches. Eu tava usando o extrator de switches da Kemove, que, cara, ele é muito prático, é uma mão na roda. Porém, essa plate desse teclado, ela tem uns vãozinhos e impossibilita algumas vezes de remover o switch, porque o extrator, a garrinha do extrator acaba pegando no vão da plate e não pega no switch. Então acaba enroscando e aí fica bem chatinho de remover o switch. Depois eu tive que migrar para o extrator convencional que vem na caixa do teclado para conseguir estar removendo todos os outros switches, tá? E para vocês verem como que o switch é bem lubrificado, pessoal, olha, ele deixou até algumas partes da plate com o lube, tá? Então o switch realmente assim muito bom, muito bem lubrificado. E além dos mods de fábrica, pessoal, o teclado também é gasket mount, então ele tem ainda uma estrutura toda gasket em volta dele aí na plate, né? Essas pecinhas de silicone que trazem um amortecimento na digitação muito bom e eu já vou mostrar mais sobre eles para vocês. Além daquelas duas camadas de silicone e de espuma, tem ainda essa folha antiestática, né, em cima da PCB. Depois dessa folha tem aquela camada de XPE, que é o switch pad, que fica em cima da folha antiestática, e ainda em cima da folha antiestática, entre a PCB e a plate, tem mais essa camada de poron, tá? Um poron branco, uma camada de poron aí muito... deve ser algum misto, né, de poron e espuma, alguma coisa do tipo assim. Não sei exatamente qual material que é esse, mas na mão parece muito um poron, tá? E ele tem uma espessura até que considerável, assim, tá, pessoal? Para dar um amortecimento e uma sonoridade pro teclado muito boa. Então vocês podem ver que é um teclado realmente muito bem montado, tá? E aqui a plate, pessoal, ela é flex cut, então ela tem 1.2 milímetros, é bem flexível, tá? Uma plate de policarbonato. E os estabilizadores também têm um lube bem considerável, tá? Vocês podem ver aí que a lubrificação dos estabilizadores, assim como a do switch, também é muito boa. Tem bastante lube ali e aparentemente aí também é o GPL 205, né? E aí os gaskets, a estrutura de silicone aí no teclado, que traz um amortecimento sensacional. Não é aquele amortecimento molenga, como no Leobog, no High 75, por exemplo, no GMK 67, que é muito mole. Aqui não, aqui a gente tem um amortecimento assim que, na minha opinião, tá no nível intermediário. Ele não é muito mole, mas também não é um amortecimento mais rígido, mais durinho assim, né? O que é perfeito, na minha opinião, esse tipo de amortecimento. O teclado é realmente muito bem montado, uma estrutura assim de mods e gasket sensacional. E a PCB, né, com a qualidade assim muito boa também. Ela tem aquele padrão de 5 pinos universal que você pode conectar aí qualquer switch, e a parte de trás dela aí que você pode ver que tem uma qualidade excepcional, as soldas, os trilhos e tudo mais. Uma PCB realmente assim muito boa e muito bem montada. E aí o encaixe do fiozinho que eu falei para vocês, que fica pegando ali naquela solda do switch, né? Só esse ponto aí que eu achei ruim da PCB, mas depois de um pouco de cuidado eu consegui remover, e para colocar e encaixar foi bem tranquilo, não tive grandes problemas depois para encaixar o fio, foi só o fato de remover mesmo. E todos esses mods de fábrica, pessoal, que o teclado tem, vão trazer aí um peso para ele de exatamente
927 gramas, tá? É um peso bem próximo do Aula F75, apesar dele ter teclas a mais, né? O Aula, aqui na minha versão que tá personalizado, tem 981 gramas, tá? Mas é um modelo que tá personalizado, tá com outros switches, outras keycaps, não vai ser exatamente o peso do modelo original, mas é um teclado com uma ótima qualidade, tá, pessoal? O peso normalmente determina a qualidade do teclado, né? Normalmente, não é uma regra, mas na maioria dos casos é assim que funciona. Em questão de bateria, pessoal, olha, eu quase não uso ele no modo sem fio. Eu normalmente uso ele com cabo mesmo. O cabo fica à minha disposição aqui de forma bem prática, então eu acabo não usando ele no modo sem fio. Então não vou saber exatamente quanto tempo a bateria dura, tá, pessoal? Mas não é uma bateria que dura pouco. Ele não tem tela, então isso já é um ponto positivo em relação à bateria. Apesar dele ter muito RGB, você pode desligar os RGBs, né, as luzes. Eu acredito, e isso é por achismo, tá? É simplesmente achismo meu. Mas eu acredito que com tudo ligado, a iluminação da barra aqui, a iluminação do teclado, o backlight e a iluminação lateral, tudo no máximo, tudo ligado, você vai alcançar aí mais ou menos uns 5 dias de bateria. Acho difícil passar disso, porque ele tem uma bateria de 4.000 mAh, que é a mesma bateria do Aula F75, só que ele ainda tem esse LEDzinho aqui a mais, que o Aula F75 só tem um LEDzinho branquinho, pequenininho aqui, e tem esse LED lateral aqui a mais. E no Aula F75 a bateria dura mais ou menos isso aí, com tudo no máximo, uns 5 dias, né? 6 dias mais ou menos. Então aqui eu acredito que se chegar em 5 dias já tá valendo demais, tá? Porque ele tem muito mais iluminação do que o Aula F75 e o mesmo tamanho de bateria. Já em relação ao software, pessoal, nós temos aqui um software exatamente igual ao do Aula F75. Aqui na primeira aba nós temos aqui as configurações do software, como firmware, versão do firmware, do software, idioma e funções aqui do Windows, para ele iniciar com Windows, o tempo que o teclado vai ficar ligado sem fio, né, e vai desligar também e tudo mais. Aqui na segunda aba nós temos já o teclado com a possibilidade de você remapear qualquer tecla, tá? E ele funciona exatamente como o F75. Não é um software que eu acho que é muito bom assim, tá, pessoal? Ele tem alguns bugs, eu vou mostrar para vocês, por exemplo. Eu tô aqui com o teclado sem fio e eu recomendo, caso você vá mexer no software, plugar o cabo USB, tá? Não faça no modo sem fio, porque vai dar alguns erros. Como, por exemplo, aqui, ó, mudar a iluminação. Ele tá aqui na Neon Stream, que é essa iluminação que está exatamente aqui no software. Mas se eu mudar, vou colocar aqui Raindrop e vou salvar. Às vezes ele carrega e muda a iluminação do teclado, como aconteceu agora. Mudou. Às vezes ele carrega e apresenta um erro. E aí você tem que fazer o mesmo processo de novo, tá? Vim aqui e mudar a iluminação. Isso porque eu tô no modo sem fio, tá? No modo com fio eu não tive esse problema. E só porque eu falei agora ele não quer apresentar o erro para vocês, né? Mas tudo bem. Temos aqui também na quarta aba os modos de música, tá? Que você pode simplesmente colocar aqui alguma função aqui e o RGB do teclado vai funcionar conforme as músicas que estão tocando no seu sistema. E aqui a última opção de macro. Você pode gravar macros, uma sequência de teclas aí que basicamente no teclado ninguém usa, né? E é só isso.
É bem simples, um software bem simples, não tem nada demais. E pra gente concluir, pessoal, recomendo, não recomendo, gostei do teclado, não gostei do teclado? Cara, absolutamente recomendo, com certeza. Não tem como não recomendar um teclado desse. Ele é basicamente um Aula F75 com o layout TKL e uma construção, assim, pelo menos nessa versão aqui, maravilhosa, cara. Muito bonito mesmo. Um teclado translúcido, assim, que eu particularmente achei que ele dá um design, assim, pra mesa. Fica, cara, muito charmoso, muito bonito. Testei ele em jogos também e o comportamento foi semelhante ao do Aula F75, tá? Não teve delay, não tive problemas de conexão, de falhar teclas, nem nada do tipo. Lembrando que se você deixa a sua CPU um pouquinho mais longe, eu recomendo que você procure um adaptador, como aqueles que vêm nos mouses, para você poder deixar o receptor perto do seu teclado, tá? No Aula F75 eu tive esse problema, aqui eu não tive porque eu mudei meu computador de lugar. Ele falhava, o Aula F75 falhava algumas teclas porque o receptor estava um pouco longe do teclado, né? E aí eu acabava usando mais no modo com fio. Nesse caso aqui eu não tive problema, porque como eu falei, mudei meu computador de lugar, então a CPU agora está bem próxima aqui do teclado. Não tive esse problema de falha de conexão. Nos jogos, pessoal, comportamento também muito bom, responsividade do teclado muito boa. Esse switch com 1.7 mm de ativação, ele tem 3 mm mais ou menos de margem de erro, então ou para mais ou para menos, normalmente para mais, podendo chegar então a 2 mm de ativação. Não tive problema nenhum, eu particularmente prefiro pro uso do dia a dia teclados mecânicos em relação aos magnéticos, porque acredito que a construção e a qualidade de digitação do teclado mecânico, pessoal, é imbatível. Os magnéticos são muito bons, temos aí YX E1068, que tem uma ótima qualidade de digitação, temos também o ATK68, o Raven 68, todos esses modelos têm uma ótima qualidade de digitação, mas igual esses mecânicos não se compara. Eles realmente são muito bons para o uso do dia a dia. Se você é um cara muito tryhard para jogo, compra um teclado magnético, mas se você é um cara que joga até de forma competitiva, mas também usa o computador para trabalho, para outras coisas, recomendo mais um teclado mecânico. Ele vai te atender muito bem nos jogos e também vai te trazer uma experiência assim incrível no dia a dia, uma digitação muito macia, muito gostosa de usar, que não cansa, sabe? Não é teclado pesado. A sonoridade dele é agradável de se ouvir, né? Não é aquele teclado muito clack assim que particularmente eu não gosto. Tem quem goste e tudo bem por isso, cada um tem sua preferência, seu gosto, mas para mim teclado mecânico é a forma mais equilibrada de você ter um bom desempenho em jogos, mas também tem um excelente desempenho no seu trabalho. Então recomendo de fato Aula F87. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, vou estar respondendo todo mundo na medida do possível, tá pessoal? Nem sempre eu consigo responder a todos, mas sempre faço o possível para isso. Muito obrigado por você assistir até aqui. Caso você esteja assistindo no celular, se você puder arrastar o dedo pro lado ali nos comentários e hypar esse vídeo, tem essa função nova agora do YouTube, né? Você pode hypar os vídeos e isso ajuda bastante o canal a chegar até outras pessoas para que eles possam ter acesso também aos nossos vídeos, tá bom? Muito obrigado por tudo, Deus te abençoe e até a próxima. Fui!